paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo seja conosco. Que esteja nos dando graça, nos dando vitórias. Quero aqui trazer uma palavra neste momento. Uma palavra de Deus para os nossos corações, para a nossa meditação. Primeiramente, quero falar algo da parte do nosso Deus. Eu sou a missionária Cleci Silva. Quero dizer que o Senhor, Ele nos alerta para coisas que ainda irão acontecer. Esses dias agora, o Senhor me mostrou algo muito terrível que está por acontecer. Eu sei que todo mundo só fala de coisas ruins, de coisas que entristecem a alma, que deixa com medo. Mas o que eu tenho para falar para os nossos corações é que nós devemos meditar na palavra de Deus, porque o Senhor me mostrou uma cidade grande, uma cidade com muita gente, mas no momento tinha sido destruída, tinha sido desolada por muitas coisas que aconteceram. É como se tivesse queimada, destruída. Tudo estava terminado, estava como se ela tivesse sido queimada e não tinha sobrado nada. Não tinha sobrado gente, não tinha sobrado casa, não tinha sobrado nada. E o Senhor me mostrou que, como uma voz que veio do céu eu ouvi, Deus falando, uma voz que falava e dizia assim, que era para nós observar sobre os 7 selos, sobre os selos de Deus, sobre os selos que serão abertos pelo Cordeiro. E ainda também falou sobre as taças, né? Sobre as taças que serão derramadas. Então eu estava olhando aqui na palavra do Senhor para poder trazer algo consistente, algo que você possa ler e deixar que o Espírito Santo possa falar muito melhor, muito mais declarado ao seu coração. Então aqui eu estava lendo sobre o 4º selo que diz: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Querido irmão, querida irmã, simpatizante, ouvinte da palavra do Senhor, todos sabemos que estão acontecendo coisas muito terríveis, coisas inexplicáveis, situações que ninguém está conseguindo entender do porquê. Mas quando a palavra de Deus se revela aos nossos corações, ela nos diz que isso tudo será necessário para que se cumpra tudo aquilo que Deus deixou escrito, para que se cumpra tudo o que está nas Escrituras, para que então haja as bonanças no final de tudo isto. Também eu estava observando o 7º selo, o 6º selo, melhor dizendo. E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar,
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que puder suster-se? Então, queridos ouvintes da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vemos aqui que quem que vai conseguir se escapar da mão do nosso Deus? Quem que vai conseguir se esconder? Quem que vai conseguir se esconder da face de um Deus irado, quando ninguém querer mais se arrepender, como muitos já perderam o temor, já perderam o desejo de estar na presença de Deus, já esfriaram na fé, já acham que é bobagem ler a palavra do Senhor, porque é mais fácil murmurar do que buscar a face desse Deus que tudo vê. E mais ainda aqui, sobre as taças, fala o 7º flagelo. E então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual. E desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E também, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva com pedras que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Querido ouvinte da palavra do Senhor, nessa tarde nós então vamos meditar, nesta manhã, nessa noite, nessa madrugada, não importando o horário que vamos ouvir essa mensagem. Nós vamos aqui refletir que se a voz falava para nós averiguar sobre os selos na doce palavra do Senhor e sobre as taças, então Ele quer nos falar algo muito importante. Para quê? Para que nós venhamos nos prostrar diante desse Deus que pode nos defender, que nós venhamos nos decidir por Ele, e mesmo estando em tribulação, em dificuldade, que nós possamos reconhecer que é Deus quem nos dá o livramento, que é Deus que nos dá vida. Você veja bem que se nós temos um corpo, nós temos a nossa carne limpa, é porque Deus assim fez e assim quer. Porque vemos aqui na palavra de Deus que se Deus enviar, se Deus permitir, se Deus deixar que as coisas ruins aconteçam, não sobra nem ossos, nem carne, nada. Porque aqui mesmo dentro da palavra diz que foram eles cheios de ursas, é onde eles se mordiam de tanta dor. E queridos ouvintes, nós com uma pequena dor de cabeça, um pequeno corte no nosso dedo, uma pequena batida, nós já choramos amargamente, nós gritamos de dor, nós queremos muitas vezes xingar. Imagina uma pessoa sendo comido vivo por ursas, por feridas que são como um devorador na sua carne, devorando. Então nós percebemos que o Senhor Ele nos alerta para que venhamos e se arrependamos, que nós busquemos a face dEle, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele é um Deus que perdoa.
Se nós cometer um pecado na inocência, nós vamos entender que é na inocência, nós vamos dizer para o Senhor que nós não sabíamos que aquilo não podia. Vamos pedir perdão, vamos nos arrepender. Arrependimento é sentir tristeza por ter feito algo errado, mas saber que temos um Deus que perdoa, que temos um Deus que cuida de nós, que temos alguém que é sobremaneira o único juiz que julga com sinceridade, fidelidade e amor, porque Deus é fiel. Então, quando o Senhor nos alerta sobre o mundo, sobre as coisas que estão vindo, Deus quer nos alertar para que nós nos arrependa, para que nós venhamos para Ele, para que nós recebamos dEle a ajuda necessária para passar. Quantos vimos as notícias que estão na internet, nos blogs, nos grupos de WhatsApp? Quantos de nós estamos observando que só tem notícia ruim, só tem coisa, só tem praga? Mas nossa vida não é feita só de pragas, só de coisas ruins. Tem momentos bons. E o melhor de todos é poder adorar a um Deus Todo-Poderoso. É poder saber que tem alguém cuidando de nós. É poder saber que tem alguém que está andando conosco para nos livrar de todas essas pragas, de todo esse mal. E então, quando o Senhor falaste comigo, Ele disseste assim: alerta o meu povo, alerta. Alerta para que eles leiam sobre os selos e sobre a taça do flagelo. E eu tenho certeza que se você observar, se você ler, Deus falará no mais íntimo do teu coração. Porque eu sei que aquilo que o Espírito Santo quer revelar, Ele revela. Desde que nós demos lugar, desde que nós nos humilhemos, nós queremos que Ele fale conosco. Então, eu ouvi uma grande voz sobre esta cidade, uma cidade grande, uma cidade corrompida, uma cidade onde havia sido destruída, derrotada, não havia vida nela. Não havia mais como correr, não havia mais a quem buscar. Não havia mais objetivo de mudança, porque não havia mais esperança para aquela cidade. E então eu vi com muita perfeição, eu ouvi esta voz que veio do céu e disse: observai os selos de Apocalipse e as taças do flagelo. E eu lendo aqui, meditando na palavra de Deus, eu percebi que tudo o que eu vi está escrito aqui mesmo. Porque a destruição está aqui escrita. A tristeza, os montes que caem. As cidades que somem, que se partem. Então a palavra de Deus nos fala coisas que nós não esperávamos. Talvez estávamos achando que isso não fosse mais acontecer, mas sim, está acontecendo. E se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, como Paulo fez, no dia que ele caiu no caminho e ele ficou cego por 3 dias e 3 noites, ele ficou cego, as escamas dos seus olhos estavam ali, porque ele estava cego espiritualmente. Ele estava com cegueira espiritual, ele não via a verdade. Ele tinha o conhecimento, ele tinha estudado, mas ele não via a verdade. E Jesus Cristo se manifestou em sua glória e chamou ele para o ministério maravilhoso, aonde as suas escamas caíram dos seus olhos e onde ele conseguiu ver, onde ele conseguiu sentir, onde ele conseguiu fazer a diferença sobre a terra. E é isso que Deus quer de nós. Deus não está preocupado com os teus status, com a tua riqueza ou com a tua humildade. Ele não está preocupado se você é uma pessoa bem vista ou não bem vista. Se você é humilhado ou você é abraçado por todos. Não, Deus está preocupado é que você faça a tua parte. Seja filho dele. E obedeça a Ele, se prostre diante dEle. Assuma o teu lugar sobre a terra, que é o lugar de filho de Deus, de filha do Senhor.
Deus quer que nos humilhemos, Deus quer que nós nos prostremos para Ele, que quer que nós reconheçamos que Ele é Deus, para que Ele possa então nos tratar como filhos. Sim, nos tratar como filhos. Glória a Deus por isso, porque Deus é bom e Ele nos quer como filho. Não importa qual o tamanho da dificuldade que nós esteja vivendo, porque nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Mas Deus está conosco e é Ele que nos mantém de pé. Então este é um alerta que eu gostaria de deixar neste momento, para que você vigie, você ore, você clame, você quebranta o teu coração diante de Deus. Se você não tem palavras para orar, dobre o teu joelho em sinal de reverência a Deus, baixe tua cabeça e feche os vossos olhos e pense em todos os livramentos que Deus já te deu. Pense em tudo aquilo que Deus já te proporcionou de oportunidades, que de repente algumas você aproveitou, outras você deixou passar, mas Deus está contigo. E vai para a palavra do Senhor em Apocalipse, finalzinho da Bíblia, e leia sobre os 7 selos, sobre os selos e sobre as taças do flagelo. Deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa Ele tomar o teu coração, deixa toda a dureza cair por terra, deixa que Ele entre no teu coração e faça morada, que Ele vai mudar a tua história. É Ele que vai te tirar da destruição, é Ele que vai te livrar da hora da morte, é Ele que vai andar contigo pelo vale da sombra da morte. É Ele que vai te conduzir a pastos verdejantes, a lugares tranquilos. É Ele que vai fazer justiça em favor da tua vida. Eu sei que não é fácil. Eu entendo a dificuldade. Mas o recado está dado. Deixa Deus falar contigo mais. E vigie na terra. Porque os dias ainda vão ficar piores. Mas para aqueles que estão debaixo da mão de um Deus Todo-Poderoso, que se humilhou diante dele, que se prostrou, que se arrependeu, deixou Jesus entrar no coração, vai ser diferente. Porque Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou na cova dos leões, quando ele estava lá dentro. Então Deus vai te livrar no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da tribulação, no dia da escassez, Ele vai te livrar. Seja uma cidade edificada com Deus, protegida por Ele, cercada por Ele. E não deixe que a destruição chegue na tua família, porque você não consegue perdoar, não consegue compreender certas coisas, certos caminhos que você seguiu e que não deu certo. Mas Deus quer que você retorne. Ele é o teu Deus, Ele cuida de você. Então vamos alertar, porque coisas ruins ainda vão vir. Coisas terríveis ainda vão acontecer, mas nós seremos livres, nós seremos abençoados, nós seremos mais do que vencedores, porque vamos estar debaixo da mão de um Deus que tudo pode. Palavra do Senhor desse dia, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas, nos dê a graça de prevalecer na presença dEle e permanecer firmados na rocha, segurando na mão desse Deus que pode nos dar vitória. Fiquem todos na paz do Senhor e Deus abençoe cada um de vocês no seu coração, na sua mente, te dando estratégia para você vencer e avançar para buscar a presença desse Deus. Glória seja dada. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.